Como você faz para saber exatamente o que falar a cada momento numa negociação? Essa é uma dúvida de muita gente. E aqui tem um aprendizado de vendas que vai ser extremamente válido. Um bom vendedor, se ele está vendendo um serviço, um produto, ele em geral tem um script para falar daquele produto, daquele serviço. Ele já praticou, ele já tem decorado aquele assunto principal. E o grande ponto é que quando chega um cliente, ele não fala o script inteiro como se fosse um monólogo, ele vai falar parte dele. A partir daí o cliente pode ter alguma pergunta, algum comentário, vai querer saber de alguma coisa, e isso é um gancho para falar de uma outra parte do script. Não é um script necessariamente sequencial, ele tem vários textos diferentes para falar de partes específicas. Existem algumas vantagens de você ter um script. A primeira delas é que você tem certeza que você sabe o que você está falando, que você colocou os argumentos da melhor forma, da forma mais concisa, que você escolheu as melhores palavras e que você não só trabalhou o que falar, mas como falar. Você pensou no tom de voz, onde dar uma pausa, onde agir da melhor forma possível para comunicar melhor os assuntos que você tem para falar. O segundo ponto é que quando você já tem preparado o que você tem para falar, não precisa necessariamente estar decorado, mas que você sabe os principais pontos. Se eu vou vender algo que eu conheço bem, eu já sei de cor o que eu preciso falar. Então é mais fácil. Se um amigo meu está visitando a minha cidade, eu sei falar para ele onde ele deveria ir, eu sei explicar porquê, eu sei falar com propriedade daquilo. Não é um assunto decorado, mas é um assunto que eu entendo bem. Então, quando você já sabe o que você vai falar, isso libera a sua cabeça para prestar atenção nas outras coisas, para prestar atenção na outra pessoa. E numa negociação isso é extremamente importante, porque diferente da venda, a negociação em geral tem mais espaço para o improviso. Você tem algumas premissas, você tem hipóteses, Então, se eu estou indo negociar um aumento de salário com o meu chefe, eu posso ter a hipótese de que, se eu aumentar o meu salário em 50%, isso é um pedido que ele vai achar que é muito. E eu criei uma série de argumentos e pontos preparados para isso. Se no começo da conversa eu faço algumas perguntas, eu sondo, eu falo algumas coisas e eu percebo que na verdade não, que ele está tranquilo com isso, que ele estava até considerando um aumento maior, que tem uma possibilidade, maravilha, eu consigo me adaptar. Então a forma de você saber o que dizer a cada momento é primeiro tendo esse trabalho de escrever esses scripts independentes. Eu penso até no método Wikipedia, que eu chamo assim pelo menos, eu inventei, mas basicamente tem duas formas de você ler a Wikipedia. Tem algumas pessoas que entram num artigo, clicam lá, leem do início ao fim, e depois, se ela ficou com alguma curiosidade, ela volta e clica em alguma palavra, abre outro link para pesquisar. Outras pessoas, enquanto elas estão lendo, elas vão achando aquelas outras coisas interessantes, vão clicando, abrindo outra aba, vai ler um pouquinho, volta a ler mais, aí clica uma terceira. E muita gente age exatamente assim numa negociação. Às vezes você está negociando com a pessoa, ela vai esperar você falar tudo que você tem para falar e fazer as perguntas no final, enquanto outras pessoas vão te interrompendo, aquilo ali lembrou uma coisa dela, aquela pergunta, ela comenta, ela quer entrar naquele assunto. Então a forma de você não se perder numa negociação, porque vale lembrar que se você sabe negociar, a sua função vai ser conduzir a outra pessoa, vai ser um guia. Não só do assunto que vocês estão falando, então lembrar e conseguir trazer a pessoa de volta para o trilho, mas um guia emocional. Você vai conduzir a pessoa para o estado da cooperação. Você vai estar sempre atento para o estado de espírito que a pessoa está. A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas basicamente, você deveria pensar no que você tem para falar numa negociação como script, como textos, como artigos curtinhos da Wikipédia. Bem curtinhos, às vezes pode ser um parágrafo, uma frase. Tudo bem. Imagina que você vai escrever a página principal, que é se é uma negociação de aumento de salário. Imagina que você vai escrever um artigo que é por que eu mereço aumento de salário. E seu chefe vai abrir ali. Quando ele estiver lendo, ele pode se interessar por algum assunto e ele vai clicar. E você vai ter que ter essa outra página escrita também. Então se eu falo, poxa, eu acho que eu mereço aumento de salário porque nos últimos 6 meses eu fiz essas entregas aqui com esses clientes. Às vezes o seu chefe vai querer relembrar daquilo, vai querer clicar ali e abrir e falar, como é que foi esse cliente? E aí vai ter um textinho, poxa, com esse cliente aconteceu isso. Imagina que você vai trabalhar cada texto desse individualmente. E o ponto principal, você está indo para uma negociação pensando em provavelmente não usar grande parte disso. É muito melhor você preparar e não precisar do que o contrário. De você estar numa negociação e sentir que ele quer falar desse assunto, eu não preparei. E você não tem. Então pensa nisso como cartas na manga, como textos que você vai preparar e se calhar do seu chefe querer falar, da pessoa querer entrar nesse assunto, maravilha, você já sabe o que falar, você já sabe como você quer falar desse assunto, mas se não entrar não tem nenhum problema. Existem já alguns scripts, alguns textos que você já tem uma certeza muito maior, uma probabilidade muito grande de que esse assunto vai surgir e alguns outros não. Então escreve eles, todos eles, escreve o primeiro ponto, por que eu mereço aumento de salário? Para falar do projeto tal, para responder às possíveis objeções. Imagina, o que meu chefe vai falar, que formas que ele pode negar isso? Ele pode falar que ele não tem orçamento no momento. Qual é a minha resposta para isso? Essa, e para isso. E lembra que não ter uma resposta, não ter uma solução,
é uma possibilidade, não tem problema. O momento da negociação não é um momento em que você vem com todas as soluções para a pessoa. É um momento de cooperação, vocês estão trabalhando juntos, vocês estão negociando. Então, se o seu chefe fala, se você considera que ele vai falar, por exemplo, poxa, eu não tenho orçamento nesse momento para te dar esse aumento. Beleza, então, ok. Qual é a minha resposta para isso? Eu quero já ter criado a conexão com essa pessoa, eu quero que ele esteja envolvido comigo e aí eu vou responder honestamente, falar, poxa, realmente eu entendo. Eu não sei como que a gente pode resolver isso. O que você acha? Você consegue visualizar alguma solução? Porque aí é o seu momento de resumir, de vender o problema, de envolver mais ele no problema, como você percebe, né? Então, qual é o problema? Você fala, poxa, eu estou aqui há muito tempo, eu estou me dedicando muito, eu estou recebendo proposta de outros lugares melhores, eu gostaria de ficar aqui, porque eu sinto que eu tenho a possibilidade de crescer, eu gosto da relação que eu tenho com as pessoas, mas eu também sinto a necessidade de estar financeiramente recompensado na medida que eu preciso. Enfim, vai conversando com ele. Negociação é muito sobre criar uma conexão, sobre realmente envolver a pessoa. E nesse momento, quando você sente que ela está nesse estado, aí você passa para a próxima fase. É exatamente que nem um vendedor. O momento de você pedir a venda é quando você sente que o cliente está interessado. Legal, aqui acho que estamos num bom momento, num bom mindset para isso. E você faz a proposta. Se a pessoa não quis, ela colocou uma objeção, você não vai bater de frente com essa objeção, né? Se o cara falar, não posso comprar agora, é o momento do mês ruim, você não vai falar, não é não, mostra a sua conta bancária, Não, você fala, puxa, eu super entendo. Você faz um loop e você volta a falar de outro aspecto do produto ou serviço que é interessante. Você volta a motivar a pessoa, a fazer ela querer comprar. E a negociação é uma forma de venda. Uma negociação de aumento de salário, por exemplo, você está vendendo a ideia de que você merece o aumento. Você está vendendo a ideia de que aquilo é um excelente negócio para o seu chefe, que na verdade ele está saindo ganhando, que você ainda está gerando muito mais valor e que você vai gerar muito mais. Então, muita gente fica confusa. Nossa, como é que eu me organizo? Tem muita coisa para falar, eu não sei se a pessoa me interromper, como é que eu... Para e escreve. É um rascunho, você vai editar, você vai voltar ali várias vezes quando a pessoa começa a escrever cada um desses textos, ela percebe que, esse aqui eu gostaria de desenvolver um pouco mais. Esses dois podem se juntar num só. Esse aqui pode virar dois. Tudo bem, vai escrevendo. O que eu tenho para falar nessa conversa desse projeto? O que eu tenho para falar nessa conversa desse assunto? O que pode surgir? Isso aqui. Escreve e depois pratica. Fica confortável em falar esse assunto. São assuntos que provavelmente você já domina, que você já entende, você sabe, você estava lá. Agora pensa qual é o melhor ângulo para colocar. São as cartas que você vai ter, como é que eu quero jogar. E se você não está trabalhando com um profissional, com uma pessoa que vai te dar um feedback naquilo, a segunda melhor opção é você pegar o seu celular e gravar a si mesmo falando aqueles textos. Sem ler. No começo você pode ler, mas você quer fazer exatamente como vai ser na hora. E depois se assiste. A grande maioria das pessoas fica muito surpresa quando ela vê a si mesma. Não só aquela coisa, nossa, minha voz é esquisita, mas mais do que isso, falar, nossa, eu não sabia que eu estava tão sério, eu achei que eu estava sorrindo muito mais. Eu não estava percebendo que meu tom de voz estava esquisito. Nossa, eu não me liguei que eu estava falando tão rápido ou tão devagar. Então é importante você ter esse feedback e você praticar. A grande maioria das pessoas tem uma falta de confiança que nasce da falta de competência. Ela diz, nossa, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar. Tudo bem, você está pouco confiante para essa negociação porque você ainda não se preparou, você ainda não desenvolveu as competências, não só as habilidades de negociação, que você pode aprender em outros momentos, eu tenho vários vídeos sobre, mas especificamente para aquela negociação. Estuda, escreve, pensa no que falar, pensa no que vai falar nesse cenário, e se ele falar isso, se ele falar aquilo outro. Você vai ter planejado e mapeado os principais pontos que você quer trazer e você tem uma clareza de qual é o seu objetivo. Eu quero chegar aqui. Eu acho que os desvios que podem aparecer, os obstáculos, as interferências que podem surgir são essas. Se surgirem outras, tudo bem, você vai lidar com isso no momento. Até porque você vai estar com a cabeça clara, com o espaço, você já sabe o que falar, você já pensou. Então, se surgir uma coisa nova, você vai ter tempo de planejar, de recalcular, de improvisar. Então, a forma de você saber o que falar a cada momento numa negociação é você preparar de antemão, é você escrever o script e pensar nesses textos de formas independentes e pensar que você não quer usar todos, você quer ir para uma negociação mais preparado do que vai ser necessário, você quer ter textos que você não vai usar. Se você saiu de lá de uma negociação tendo falado tudo que você preparou, isso é sinal de que você não se preparou bem o suficiente. Enfim, esse é um assunto muito grande. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem algum interesse específico, que eu vou fazer outros vídeos sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo.